Eu sou o professor Luiz Henrique Ferreira, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu vou falar especificamente de uma das linhas de pesquisa que é conhecida como abordagem investigativa. O princípio é o de que as nossas escolas ensinam aquele conhecimento que já está estabelecido por pesquisadores na sua forma final. Então, por exemplo, ao invés de a gente ensinar a lei de Newton, a gente ensina a forma final da lei, a maneira como passou para a história e que aparece nos livros didáticos já pronta. E o método investigativo ele parte do pressuposto de que é muito mais fácil a gente aprender se a gente seguir a mesma linha de raciocínio das pessoas, né, que desenvolvem um conhecimento novo. A gente publicou recentemente, inclusive, um livro, né, que trata desse tema em detalhes. Se alguém tiver interesse depois, pode até fazer contato com a gente. Nós estamos, no momento, com um projeto com o CNPq, e vamos começar a aplicar essa metodologia em algumas escolas aqui de São Carlos, né, com a participação dos professores e agora não mais como pesquisa, mas como implantação de projetos em escolas da rede pública. A boa notícia, né, a ótima notícia que a gente tem é que os próprios estudantes se sentem muito mais motivados em aprender. E a psicologia explica por quê. A gente só faz muito bem uma coisa na vida, seja ela qual for, inclusive aprender, quando a gente está motivado para isso. A base dessa teoria da autodeterminação é baseada em 3 necessidades psicológicas, que é a de pertencimento, então a gente tem que se sentir pertencente a um grupo, a de competência, então eu tenho que me sentir competente no que eu faço, e a terceira necessidade, que é a da autonomia. É interessante porque a gente observa no ensino tradicional que essas necessidades não são atendidas. Por exemplo, o aluno nunca tem autonomia, né, para definir os rumos pelos quais ele vai aprender um assunto novo. O ensino é muito dirigido pela estrutura escolar tradicional que a gente tem. Então, dessa maneira a gente não atende as necessidades psicológicas e isso resulta na baixa motivação para a aprendizagem. Esse método investigativo, ele atende perfeitamente essas 3 necessidades. Em Brasília, começou um processo em 2014, o PNE, o Plano Nacional de Educação, começou um movimento para uma reforma profunda em toda a educação básica, do ensino infantil até o ensino médio. O Ministério da Educação recebeu mais de 12 milhões de contribuição de toda a sociedade e gerou um documento que acho que muita gente já ouviu falar, chamado BNCC. É a Base Nacional Comum Curricular. O BNCC, ele traz essa proposta muito claramente, né, de ensino por investigação, ou metodologia investigativa, ou abordagem investigativa, em todo o documento, para todas as áreas do conhecimento. A má notícia, infelizmente tem, né, é que há poucos dias o governo baixou a medida provisória 746, querendo impor um modelo de ensino médio que definitivamente não está sendo aceito. Isso justifica um pouco o que está acontecendo, por exemplo, no Paraná, nesse momento, né? Hoje, no Paraná tem mais de 700 escolas ocupadas por estudantes de escola pública. Eles já estão reconhecendo que é uma grande perda seguir o caminho dessa medida provisória que o governo baixou recentemente. Além disso, tem a PEC 241, ela propõe o congelamento, muda a Constituição brasileira e propõe o congelamento de investimentos em saúde e educação por 20 anos. E o que eu espero é que em curto espaço de tempo, a sociedade compreenda que o que estava sendo construído, né, com ampla participação da sociedade, é muito, muito melhor do que o que o governo está propondo agora.